Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula Rosisca. Eu estou fazendo mais um vídeo da série A Aula que eu poderia ter dado e não dei. O nome é inspirado naquele poema do Manuel Bandeira, né? Toda a vida que podia ter sido e não foi. Então, nesses vídeos, eu abordo justamente a matéria que eu gostaria de ter trabalhado com detalhes em sala de aula e não pude por diversos motivos. Eu não vou fazer aqui um vídeo reclamando de tudo que acontece em escola, porque já muitos deles, já escrevi muitos textos, todo mundo sabe da questão do barulho, né, das interrupções constantes, né? Então, a minha ideia aqui é focar naquilo que eu gostaria de ter trabalhado, aquilo que eu gostaria de ter ensinado, aquilo que eu gostaria de ter abordado com os meus alunos. E o tema desse terceiro bimestre, já que estamos entrando aí no mês do folclore, é o folclore, claro, né? Quando eu falo para os meus alunos de sétimo ano que vou trabalhar com folclore, eles já ficam meio assim, né? Porque eles acham que já viram folclore, porque devem ter visto mesmo na terceira, quarta série, viram aí algumas lendas, então eles sabem por cima aí essas lendas mais comuns. Boto rosa, curupira, saci, lobisomem, mula sem cabeça, boitatá e por aí vai, né? Então há um trabalho mais com essas lendas. É natural, né, que nas primeiras séries seja o trabalho mais com a questão da história, da imaginação. Mas o folclore é muito mais amplo. É, ele conta com outras manifestações. Então, o folclore é o conjunto das crenças, das lendas, das músicas, das danças de um povo. E aqui o que eu quero focar é a questão das crenças. Então, e claro, como professora de português, o folclore é extraordinário porque é a tradição oral, é a tradição passada de geração para geração. Se nós pensarmos que o país é imenso e o analfabetismo ainda não foi erradicado aqui no tempo dos nossos avós, a maioria da população era analfabeta aqui e ainda assim é uma cultura que se espalha. Então, a mãe conta para a filha, que vai contar para o filho, que vai contar para a filha, e assim vai. Então, para começar a falar de folclore, na sexta, no sexto e no sétimo ano, eu gosto de perguntar para eles onde foi que eles aprenderam a música Atirei o Pau no Gato. Normalmente você não sabe, você cantou desde sempre essa música e você não lembra quando você aprendeu, porque provavelmente ou seu irmão mais velho, ou sua mãe, seu pai, algum priminho, algum vizinho te ensinou. Então você não lembra, bem como certas brincadeiras de roda, que essas são as minhas paixões. Muitas das brincadeiras de rodas também a gente aprende com outras crianças, que devem ter aprendido com crianças um pouco mais velhas, que talvez aprenderam com os pais. Isso a gente não tem como controlar de onde veio, mas a verdade é que a maioria conhece. Então, pelo menos quando eu pergunto para eles se eles sabem brincar de corre-cutia, a maioria sabe, né? Então, também é interessante as variações das parlendas, né? Então, hoje é domingo, pé de cachimbo, né? Que tem inúmeros textos, muitos chegavam a entender, né? Hoje é domingo, pé de cachimbo. Eu, quando era criança, eu entendia que era um pé em formato de cachimbo. Então, uma pessoa que tinha uma perna e um pé no formato de cachimbo, quando eu tinha 3 anos, sei lá. Agora, muita gente também pensa que o pé de cachimbo como se fosse uma árvore que desce cachimbos. E, na verdade, é pede do verbo pedir. Então, hoje é domingo, pede cachimbo, né? Requer o descanso, tá? E aí as variações aí dessa parlenda, né? Mas o folclore também tem, então, a questão das crenças,
que são extraordinárias, porque elas ajudam a entender o povo brasileiro, né? Afinal de contas, as crenças nada mais são do que aquilo no que o povo acredita. Então, eu pergunto para os meus alunos o seguinte: vocês passam embaixo de escada? E a maioria fala que não passa. E aí eu pergunto por que eles não passam. E eles respondem todos, porque dá azar. E aí eu pergunto para eles outras coisas que dão azar, e eles falam que é o chinelo virado para cima, que tem que correr desvirar. E claro, quebrar o espelho, que dá 7 anos de azar, né? Então, isso está impregnado, mesmo nessas gerações atuais, isso é passado. Então, o nosso folclore ele continua vivo, embora não seja estudado. Hoje em dia, eu acho que existe uma necessidade de estudar o folclore justamente para que ele não se perca, né? Porque nós vivemos numa sociedade de escrita, a internet ela é basicamente escrita, né? E eu receio que se perca. Então, essa cultura toda oral. Então, a cultura da oralidade é possível, né? Então, por isso também que eu faço questão de estudar também, porque é uma maneira, sim, da gente trabalhar com conhecimento prévio. Muitas vezes a criança nem sabe que ela sabe. Então, já fiz esse trabalho, faço há muitos anos, e eu tinha uma aluna que era neta de Índia. E então a avó dela era analfabeta. E quando eu cheguei na questão das plantas medicinais, e eu perguntei quais plantas havia na casa dela, né? Ela me trouxe uma amostra de várias. E a avó foi explicando para que servia cada uma delas. E ela falou: professora, eu não sabia que a minha avó sabia tanta coisa. E muito provavelmente nem a avó se dava conta, porque a gente cresce com esse conhecimento como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas aqui no Brasil é comum, pelo menos nas casas em que se tem quintal, pelo menos um pezinho de boldo, um pezinho de alecrim vai ter, né? Então o pessoal sempre vai ter essas plantas medicinais, ou para tempero, né, alecrim, manjericão, mas também podem ser utilizadas como remédios. Então isso entra como crendice? Bom, no caso das plantas medicinais, o que a gente chama de medicina caseira no folclore, não vem a ser uma crendice, porque muitas delas já estão cientificamente comprovadas. Então, o poder do boldo, o poder do gengibre como anti-inflamatório, o boldo que faz bem para o estômago, retira a dor do estômago. Então, isso daí já são elementos que compõem remédio. Mas a ciência passa a estudar a partir de um conhecimento popular. Então, quando o povão tá lá mal, e aí faz o chazinho de boldo, por que que dá certo? Então, aí a partir daí vem a indústria farmacêutica e estuda as propriedades dessas plantas e daí desenvolvem outros remédios, né? Mas entra também como as crenças, o que nós podemos chamar de crendices, né? Então, as crendices: não passar debaixo de escada, bater 3 vezes na madeira quando alguém fala uma coisa ruim, né? Então, são crendices, né? O chinelo virado, se varrer o seu pé, você não vai casar. Então, essas são crendices. E nós temos também as simpatias. As simpatias seriam o que eu acredito eu que o placebo das crendices. Então, fizeram uma simpatia para eu parar de tossir. Então, se eu tomar aqui esse chá que fizeram, eu não vou mais tossir. E aí eu acredito nisso e paro de tossir. As muitas simpatias para o amor muitas vezes dão certo por causa disso. Então, a pessoa coloca uma folha de louro na carteira para atrair dinheiro no ano novo. Pode ser que atraia, pode ser que não, mas ela vai ter a confiança que ela fez todo o rito necessário para atrair dinheiro para o ano novo. Então, essas são algumas das crendices. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, para que ele não chegue aos 15 minutos de sempre, mas nos próximos eu ainda vou abordar aí aquilo que eu mais amo do folclore, que são os adágios, os ditados populares. Eu vejo vocês nos próximos. Um grande abraço.
Eu precisei voltar aqui, eu vim da aula hoje, eu tô com o batom borrado, tô toda zoada, mas eu precisava contar uma coisa que aconteceu, porque como eu falei, faz mais de década que eu trabalho com folclore em sala de aula. E o folclore, tem coisas folclóricas que são muito engraçadas, tem coisas que são úteis, claro, né? É útil evitar o azar, é útil a gente atrair dinheiro no ano novo, mas tem as coisas que são completamente idiotas, são as coisas que são retardadas do folclore brasileiro. E eu nunca tratei esse assunto na sala de aula, porque eu acho que ele não é de bom gosto. Mas hoje, na hora que eu estava falando sobre fazer a figa, né, no jogo de futebol, para o outro time não avançar, também folclórico, né, crendice, um aluno comentou algo que eu achei que jamais comentariam, que eu achava que era coisa da minha família, que é do interior, né? Ele falou assim, e tem, tem aquele negócio também para o cachorro não fazer cocô. Aí eu ouvi o menino falando isso e eu falei, cara, eu estou há uma década falando sobre isso, ainda bem, né, que finalmente alguém vai me forçar. Foi só numa turma, não comentei nas outras, eu tenho 3 sétimos anos, foi no sétimo B. E o menino do sétimo B falou isso, e eu ouvi, e tava naquele barulho, eu ouvi o menino falando, eu falei, cara, eu não acredito que você também conhece isso. Aí falei assim, é melhor a gente nem comentar porque é muito retardado. Aí, obviamente, que gerou aquela curiosidade nos demais alunos, né? Professora, do que se trata? O que é que a senhora está falando que é retardado? Daí eu falei, olha, dizem que quando você tá andando na rua e você vê um cachorro fazendo cocô, ele tá se abaixando para fazer cocô, você oferece o seu dedinho e o seu amigo oferece o dedinho dele. Vocês prendem o dedinho assim e o cachorro para. Isso acontece mesmo, eu não sei, é uma das coisas mais retardadas, mais inúteis, mais babacas do folclore, mas as pessoas fazem. Qual é a utilidade de impedir o cachorro de fazer cocô? Nenhuma. Mas esse meu aluno conhecia. E o meu pai, que é do interior, meu pai é de Assis, ele sempre falou isso. E a minha mãe é paulistana, também conhecia isso. Então, às vezes, eu estava andando com eles, a gente estava de carro, subindo a rua, e aí eles, de repente, do nada, um segurava o dedinho do outro. E eu, criança, perguntava, por que vocês estão fazendo isso? Ah, não, pro cachorro não fazer cocô. E aí, depois de velha, um dia eu subindo também a rua, eu dirigindo, e vejo o cachorro fazendo isso. Meu pai estava no banco do lado e sem falar nada um pro outro, sem combinar nada. Soltei uma mão do volante, já dei o dedinho, meu pai deu o dedo dele para mim e impedimos o cachorro. Quer dizer, que coisa imbecil, que coisa idiota, mas é folclórico e me espanta que tinha um aluno meu na minha sala que sabia e eu nunca falei disso. Eu jamais falaria disso em sala de aula. Eu acho que não é de bom tom, mas se bem que as crianças de hoje em dia ouvem funk, acho que isso não é, né, não é nenhum tipo de problema para eles. Ninguém ficou chocado. Mas eu voltei para contar isso porque eu estou em choque. Eu estou há mais de década falando de folclore. Isso é uma questão aqui da minha família. Então, que tem gente aqui de São Paulo, tem gente de Assis, tem gente do Paraná. E aconteceu que esse menino, que eu não sei qual é a procedência dele, se ele é daqui mesmo, mas esse menino também sabia. E eu não conseguia mais dar aula de tanto que eu dava risada, né? Aí um outro menino da sala, ele arrematou a aula com um comentário que eu achei perfeito, que é com o que eu quero terminar o vídeo de hoje, que é o seguinte. Ele falou, professora, o brasileiro não tem que ser estudado pela NASA. O brasileiro tem que ser espancado pela NASA. Enfim, não tem nada a ver com folclore o comentário, mas hoje foi extraordinário. É uma turma que às vezes salva o nosso dia. Nos próximos vídeos de folclore eu vou falar coisas mais sérias. Um abraço a quem viu o vídeo. Até mais.